Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus prezados irmãos, o livro de Romanos foi escrito aproximadamente no ano 57 depois de Cristo. Paulo estava na cidade de Corinto, e nessa cidade ele encontrou uma irmã chamada Febe. Essa irmã estava indo para Roma. Paulo então aproveitou para escrever a carta para a igreja de Roma. E nessa carta ele mencionou quando ele faria uma visita e também deixou muitas revelações que ele havia recebido de Deus. O tema da carta de Romanos é justamente uma resposta que ele dá para uma pergunta feita no livro de Jó, que diz: como se justificará o homem diante de Deus? E esta resposta está no livro de Romanos, no capítulo 5, quando Paulo diz: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O tema do livro de Romanos é a justificação pela fé. E no capítulo 12, Paulo nos traz ensinamentos preciosos. Mais especificamente, no versículo 12, nós temos aqui 3 conselhos. Se eu tivesse que dar um título para a pregação de hoje, o título seria 3 conselhos de Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Notem, irmãos, que o texto está no imperativo. Sempre que nós encontramos um texto no imperativo, a Bíblia está dando para nós um mandamento. Por exemplo, a Bíblia diz: orai. Orai, mandamento, está no imperativo. Vigiai, mandamento. E aqui nós temos 3 conselhos, ou por que não dizer 3 mandamentos da parte de Deus para nós. Alegrai-vos na esperança, é o primeiro mandamento. Existe um ditado no mundo que diz que a esperança é a última que morre. Mas o crente, ele não apenas tem esperança, mas nós temos uma viva esperança. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua grande e infinita misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sim, o crente tem uma viva esperança, mas não apenas uma viva esperança. O crente tem uma esperança eterna. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, a Bíblia diz que o ímpio perecerá na sua malícia, mas o justo, até na hora da morte, tem esperança. Glórias a Deus. Mas a esperança
a qual eu gostaria de me reportar está lá no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11. É a esperança que Tito declara ser a bem-aventurada esperança da igreja, que é a volta do Senhor Jesus. Ele diz: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, se renunciarmos à impiedade e às concupiscências mundanas, nós podemos viver neste mundo sábia, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança da igreja, o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A volta de Jesus é a bem-aventurada esperança da igreja. Essa doutrina não pode ser deixada de pregar na igreja, porque Jesus voltará. Ele disse que voltará. Uma das vezes em que o Senhor foi mais enfático, falando da sua vinda, está registrada no livro de Mateus, no capítulo 25, na parábola das virgens. Ele disse: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. E 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E as prudentes tomaram azeite consigo na sua vasilha, mas as loucas não tomaram azeite na sua vasilha. E tardando o esposo, tosquenejaram e adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! E aquelas virgens se levantaram, e as virgens loucas disseram à prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E elas disseram: não seja o caso que falte a vós e a nós, ide ao que vende e comprai para vós. E tendo ela saído, veio o noivo e a porta se fechou. Depois aquelas virgens loucas vieram, bateram na porta e disseram: Senhor, abre-nos a porta. E ele disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. E Jesus conclui a parábola dizendo: vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Glórias a Deus. Nessa parábola das virgens, meus irmãos, nós podemos aprender coisas importantes. Primeiro, o noivo é o próprio Senhor Jesus. As 10 virgens representam a igreja, mas das 10, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Isso nos mostra que nem todos os que estão na igreja serão salvos. Nesta parábola nós vemos que 50% eram chamadas de prudentes. O Senhor Jesus mesmo diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. E o que diferencia a virgem prudente da virgem louca? O que diferencia é que a prudente levava azeite consigo na sua vasilha. Azeite fala da presença do Espírito Santo. Lá no livro de Eclesiastes, a Bíblia diz:
Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Óleo fala do Espírito Santo, glória a Deus. Mas uma outra coisa que nós aprendemos na parábola das virgens é que o noivo chegou à meia-noite, quando todas estavam dormindo. Isso fala que o Senhor Jesus virá em um momento inesperado, quando ninguém estiver apercebido. É um momento em que Ele vai vir para buscar a sua igreja. Ele disse em Mateus, no capítulo 24, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias de Noé, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, e não perceberam até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Mas os irmãos podem estar me perguntando: qual é o problema em comer, beber, casar e dar-se em casamento? Nós não fazemos isso? E fazemos muitas outras coisas? Sim. Mas Jesus estava querendo dizer que na época de Noé só haviam preocupações materiais. Ninguém estava preocupado com as coisas espirituais. E Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus virá num momento em que ninguém espera. Ele disse: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Atentai, porque se o pai da família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, ele vigiaria a casa e não deixaria a casa ser roubada. Assim também vós estáis apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis, disse Jesus. Glória a Deus. Jesus voltará. Ele disse que voltará. Existem livros inteiros na Bíblia que falam exclusivamente sobre a volta de Jesus. 1º e 2º Tessalonicenses. A segunda vinda de Jesus é mencionada na Bíblia 50 vezes mais do que a primeira vinda. Somente o apóstolo Paulo falou cerca de 50 vezes sobre o assunto. Existem capítulos inteiros que falam sobre a vinda de Jesus. Mateus 24 e Marcos, no capítulo 13. O apóstolo Paulo, quando falava sobre o assunto, ele deu detalhes importantes. Ele disse, lá em 1 Coríntios capítulo 15: eis que vos digo um mistério. Carne e sangue não podem entrar no reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. A incorrupção, digo. Será num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, porque a trombeta soará
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus. Porque é necessário que este corpo que é mortal se revista de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E quando o que é mortal se revestir de imortalidade, e o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Glória a Deus. Jesus voltará. Alegrai-vos na esperança. Glórias a Deus. Até os anjos disseram que Jesus voltará. Quando Jesus, meus amados irmãos, estava neste mundo, dando as últimas instruções para a igreja, dizendo: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as palavras que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias a Deus. E tendo dito essas palavras, o Senhor Jesus foi sendo elevado às alturas, e veio uma nuvem e o ocultou diante dos olhos dos discípulos. Eles estavam com os olhos fitos no céu, quando de repente varões, que eram anjos, se apresentam diante dos discípulos e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Meus amados irmãos, existe uma doutrina chamada teologia da prosperidade. Uma doutrina falaciosa, mentirosa, enganadora. Ela diz: venha para Jesus e você vai ganhar muitos bens materiais. Você vai ter carro do ano, você vai ter muito dinheiro na sua conta, você vai ter a cura da sua enfermidade, resolução para todos os problemas. Mas não é essa a verdadeira doutrina da Bíblia. A Bíblia diz: todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. A Bíblia diz: importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. A Bíblia não diz poucas tribulações, a Bíblia diz muitas tribulações. E a Bíblia diz que nós devemos ter paciência na tribulação. Se nós estamos passando por tribulações, irmãos, isso é um bom sinal. É sinal de que você está no caminho certo. Porque quando estiver tudo bem, tudo tranquilo, não está passando por luta nenhuma, volta e veja onde você errou, porque alguma coisa não está certa.
Porque se fosse assim, a Bíblia não nos daria este conselho: sede pacientes na tribulação. Paciência. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, a Bíblia nos diz: vós necessitais de paciência. Por quê? Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcançarmos a promessa. Porque tem gente, como se diz aí na gíria, morrendo na beira da praia. Nada, quando está quase na praia, morre afogado. Por quê? No sentido espiritual, não teve paciência. Lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 19, a Bíblia diz: na vossa paciência possuí as vossas almas. A paciência é que produz a perfeição e nos faz entrarmos no reino dos céus. A Bíblia nos conta uma história, a história do salmista, lá no Salmo 40. O salmista disse que ele estava no charco de lodo e não conseguia sair dali. Charco de lodo, numa linguagem contemporânea, seria mais ou menos no meio de um lamaçal. Ele tentava sair e não conseguia. Mas ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus passos, pôs os meus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Glória a Deus. Eu pergunto para os irmãos: não era essa a nossa situação? Nós estávamos lá no mundo, lá no monturo, no charco de lodo, mas alguém veio, anunciou que Jesus salva, e nós demos ouvidos a essa palavra, e o Senhor ouviu o nosso clamor, tirou-nos do lago horrível, firmou os nossos pés sobre uma rocha, isto é, sobre a sua palavra, pôs um novo cântico na nossa boca, que são os hinos de louvores e adoração que nós temos cantado nesta noite, e nos deu certeza de vitória, de salvação. Glórias a Deus. Glória a Deus. Uma certa vez, meus amados irmãos, Pedro foi colocado na prisão. A Bíblia registra isso no livro de Atos, no capítulo 12. Herodes havia lançado mão de alguns da igreja para os maltratar, e ele já havia matado Tiago ao fio da espada, e viu que isso tinha agradado os judeus. Ele então manda prender a Pedro, e para se certificar de que Pedro não escaparia, ele mandou 4 quarternos de soldados para guardar a prisão. 4 quarternos são 16 soldados. Mandou algemar um na mão esquerda, algemou outro na mão direita. Mandou colocar 2 soldados na frente da cela. E se eu pudesse imaginar aquela cena, irmãos, eu ia olhar para cima, soldados. Atrás da cadeia, soldados. Do lado de fora, soldados. Ao meu lado esquerdo e direito, soldados algemados. Como é que Pedro
ia fugir dessa prisão. Humanamente falando, era impossível fugir dali. Mas na casa de João Marcos, a igreja fazia contínua oração por Pedro. Glória a Deus. Irmãos, esse detalhe fez toda a diferença. A igreja fazia contínua oração por Pedro. E acontece, meus irmãos, que Pedro estava dormindo, era madrugada. De repente, a cadeia que estava toda escura ficou iluminada, porque chegou um varão ali. Glória a Deus. E o varão era um anjo. E o anjo tocou na ilharga de Pedro. Levanta! E Pedro olhou. De repente, as cadeias caíram da sua mão. Glória a Deus. E o anjo disse: pega as tuas alparcas, pega a tua capa e me segue. E Pedro então começa a seguir o anjo, que era o varão. Glória a Deus. Mas Pedro achava que estava tendo uma visão. Ele não acreditava no que estava acontecendo. Então, quando eles chegam na porta que dá para a rua, diz a Bíblia que a porta abriu por si mesmo. Glória a Deus. E Pedro continua seguindo aquele varão. E quando chega lá no meio da rua, o varão se aparta dele. E Pedro diz: agora eu sei que o Senhor mandou o seu anjo e me livrou da cadeia. Glória a Deus. Quem sabe, meus irmãos, se a tua vida está como Pedro naquela prisão. Você olha para o seu problema e o problema está diante de você. Você olha para a direita, problema. Você olha para a esquerda, problema. Você olha para cima, problema está lá. Você olha para baixo, problema está lá. Qual é o seu problema? Será que é enfermidade? Seu problema é falta de dinheiro? Seu problema é um documento? O seu problema é um desentendimento dentro do lar? Glória a Deus. Do mesmo jeito que Deus mandou o anjo para dar vitória para Pedro naquela prisão, Deus vai dar vitória para você nesse problema. Glórias a Deus. Receba a vitória aí onde você está. Deus, glória a Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus, glória a Jesus. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Glória a Deus. A Bíblia nos conta uma outra história envolvendo Pedro. Pedro é um personagem emblemático na Bíblia. Já era a 4ª vigília da noite. E para os judeus, 4ª vigília é o período compreendido entre 3
e 6 horas da manhã. Porque os judeus dividem a noite em vigília. A primeira vigília vai das 6 da tarde até as 9. A segunda, das 9 à meia-noite. A terceira, da meia-noite às 3. E a quarta, das 3 às 6 da manhã. E os discípulos estavam no barco, pescando, e olhando no horizonte, meus irmãos, eles viram um vulto caminhando em direção ao barco. E eles ainda presos à superstição, começaram a gritar com medo, pensando que era um fantasma. Mas não era fantasma, era Jesus, que vinha a ter com os discípulos por cima das águas. Glórias a Deus. E quando ele percebeu que os discípulos estavam apavorados, ele lá de longe dá um grito: não temais, sou eu. Glória a Deus. E Pedro tomou a frente do grupo e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Glória a Deus. E Jesus disse: pode vir, Pedro. E eu estou imaginando, quem sabe se Pedro colocou um pé, não afundou. Ele pensou: é Jesus mesmo. Colocou outro pé, não afundou. E de repente, Jesus está vindo para Pedro e Pedro para Jesus. Pedro, olhando para Jesus, ele começa a andar por cima das águas. Glórias a Deus. Está chegando, Pedro está perto de Jesus. De repente, acontece alguma coisa. Pedro desviou os olhos de Jesus. Quando ele desviou, ele olhou para o mar, para as ondas, e começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele disse: Jesus, me socorre. E Jesus, que estava perto, estendeu a mão para ele, levantou ele e disse: por que temeis, homens de pouca fé? E colocou Pedro no barco e eles seguiram viagem. Meus irmãos, a nossa vida é como um grande mar. É aquele que tem Jesus, ele anda por cima do mar, ele anda em vitória. Quem tem Jesus anda vitorioso. Mas quem sabe alguém aqui nesta noite desviou os olhos de Jesus e começou a afundar no mar desta vida. O Senhor Jesus te trouxe aqui para segurar na tua mão e colocar você em cima do barco novamente. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Eu busquei no dicionário o sentido da palavra perseverar. Perseverar é um verbo. Perseverar significa se manter firme e constante em um propósito. Persistir. Qual é o antônimo de perseverar? Antônimo é o contrário. O antônimo é renunciar, desistir.
será que a Bíblia nos dá esse conselho? Perseverai na oração. Porque, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Se os irmãos prestarem atenção nos acontecimentos geopolíticos, vocês vão perceber que o império do anticristo está se erguendo com força, com vigor e com rapidez. Aquele que deixar de orar não vai resistir. Guarde bem essas palavras. Quem não perseverar na oração não vai aguentar as lutas que estão por vir. Mas quem sabe haja algum novo convertido e me pergunte: mas o que é oração? Orar é conversar com Deus. Orar não é a repetição de um texto pronto, não é uma reza. A Bíblia não nos ensina a rezar, ela nos ensina a orar. O único texto pronto que nós devemos orar é a oração do Pai Nosso, é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Fora essa, nós devemos conversar com Deus. Orar, meus amados irmãos, é buscar a Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Orar, meus amados irmãos, é clamar a Deus. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Glória a Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Eu estava assistindo um filme gospel, uma história verídica, e eu fiquei muito sensibilizado com um detalhe desse filme. Era um filme sobre uma clínica de aborto. Essa clínica de aborto nos Estados Unidos, havia um grupo de uma igreja que ficava na porta, orando e tentando convencer as mulheres a não abortar. E acontece, irmãos, que uma diretora desta clínica de aborto se converteu e se juntou a esse grupo. E ela tinha acesso aos livros secretos da clínica. E os irmãos ficaram sabendo que essa clínica tinha planos para abrir mais 3 unidades muito maiores do que aquela que eles costumavam ir. Eles estavam desanimando de orar. Mas aquela diretora disse: não deixe de orar. Mas por quê? Porque todas as vezes que vocês estavam orando aqui na porta, o telefone parava de tocar. Glória a Deus. Irmãos, quando a igreja orava, Deus não deixava o telefone. As pessoas querendo informações da clínica para fazer o aborto, não vinha gente para fazer o aborto enquanto eles estavam orando. Eu fiquei muito sensibilizado, eu fiquei pensando no poder que é a oração. A oração, meus amados irmãos,
ela move montanhas. O Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. A oração, meus amados irmãos, é tão importante que Tiago deu até instrução para os irmãos enfermos. Ele disse: está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite. E a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Glória a Deus. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Oração, meus amados irmãos, é um mandamento de Deus. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai.